5, 4, 3, 2. Para essa porra! Começa de uma vez! Atenção, Rio de Janeiro, Brasil, mundo, universo. Está entrando no ar o SopaCast RJ, o primeiro podcast do Sopa RJ. Somos produção autoral. Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o SopaCast RJ, o primeiro podcast do Sopa RJ, do Somos Produção Autoral. Esse programa que a gente está trazendo para vocês aqui, que vai rolar bastante coisa bacana, debates, polêmicas, piadas e música. E eu sou Daniel Lemos, produtor musical do Sopa, e estou aqui com a turma do primeiro escalão, né? Aqui ao meu lado direito, aqui, Douglas Malharo, seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Estou feliz demais de estar aqui, vai ser ótimo esse papo. Andrezinho Costa. Tamo junto, irmão. Vamos acrescentar aí. Karen dos Anjos. Eu tô muito feliz de estar aqui, vocês são muito bonitos, até de manhã, tá, gente? Quando acordam, vocês são lindos. Eu tô aqui pro que deve vamos nessa. Andinho Maia. Vamos que vamos, tamo aí. O homem da voz. E aqui, meu parceiro de produção, Bruno Velti. Salve, salve, galera. Tamo junto. Então, o primeiro SopaCast quer levantar uma polêmica. A gente quer falar sobre valorização profissional do músico na noite no Rio de Janeiro, no Brasil. E a gente, então, fez questão de trazer o Douglas também para participar, porque o Douglas, além de músico, já esteve no lado negro da força, né? Que já Essa trabalhou, piada é minha, hein? já é. Tá começando bem isso. Fila piada. Mas já gosto assim, começar com polêmica. O Douglas já trabalhou como contratante, fazendo agendamento de uma casa famosa aí do Rio de Janeiro. Então, assim, vamos começar pelo Douglas, então, falando... Já? Douglas, por que que o valor do músico caiu tanto? Se o leite cresceu tanto? É verdade, né, meu amigo? É uma coisa estranha, né? Porque as coisas sobem, né? Todo dia e tal. Rapaz, você sabe que eu acho que existe uma tendência a tirar assim, supervalorizar certas coisas do outro lado, né? Um lado é igual um chiclete, né? Cada um puxa de um lado, né? E aí, se o cara não está tendo uma entrada satisfatória no lugar, o couvert e tal, ele quer tirar do couvert para pagar o segurança, quer tirar para pagar a luz, o gás, entendeu? Ele não pensa diretamente que ele precisa tirar isso. Claro que ele pode tirar do couvert, né? Só que às vezes o cara começa com um projeto de dar o couvert pro músico, mas aí começa a passar de R$500, de um barão. Aí o cara começa a pensar assim, pô, esse cara não estudou nada, toca esse violãozinho, vai pra zoeira com a galera, né? Ele não encara muito profissional o próprio funcionário dele, né? Porque o músico ele é um funcionário, está prestando um serviço, né? Existe um estudo para aquilo. Eu acho que existe uma desvalorização nesse sentido. E o cara começa a ficar de olho grande no cachê que, na verdade, é do músico, é do artista. Aí ele muda, né? Antes ele começa assim, ó, o couvert é teu, mas aí o couvert começa a arrebentar a casa, começa a arrebentar, ele quer agora botar um valor. É o famoso parceiro da hora boa e parceiro da hora ruim. Parceiro da hora boa não existe, parceiro da hora ruim todo mundo tem que ser, né? Isso é muito delicado, né, cara? Mas não seria uma certa ilusão, assim, do músico achar que ele é artista e não se dar conta que no bar ele não é artista, no bar ele é um serviço? Eu acho que é muito difícil de falar isso para uma pessoa que encara a arte de uma forma ou quer encarar de uma forma muito profissional. Porque todo mundo sonha com a música na novela, todo mundo sonha em estar lá no
no Jô Soares, né? Então ele se veste para aquilo, né? Ele faz aquela produção do instrumento para aquilo. Eu acho que o artista, mesmo um artista de bar, ele sonha e tem o objetivo de um dia ser um grande artista reconhecido nacionalmente. E eu acho que ele nunca se inclui como um funcionário do bar, ele se inclui como uma cereja do bolo ali, eu vejo assim. Pode ser um erro do artista? Pode. Eu, por exemplo, assim, a época que eu toquei, eu tô na música há 24 anos, desses 24 anos, 18, 16 eu morava no interior na época, e no interior tinha realmente bar de segunda a segunda, muitos bares. E eu levava público sim para os bares, então a gente fica meio metidinho, mas tem uma questão nisso, porque dependendo do repertório que nós, né, viemos a fazer, a gente leva sim, a gente nota que naquele seu dia teve 100 pessoas a mais e o cover, por isso deu mais. Eu acho que o artista ele não se vê como funcionário, não. Andrezinho. Não sei se é certo ou errado, mas eu acho que ele não se vê como Andrezinho, funcionário. o cara mais Eu velho nunca me da vi, mesa. tá? Eu tô falando aqui, mas eu preciso... Eu sempre me vi assim, poxa, eu sou uma atração daquele bar, eu me dedico pra caramba no instrumento, por isso que eu tô no sábado, por isso que o meu cachê eu levo mais no cover. Eu sempre achei assim e luto até hoje para conseguir o meu espaço no cenário nacional, de acordo com algumas atitudes que eu tomo no meu dia a dia. Eu acho que isso vai me levar até lá. Pode ser que não me leve a lugar nenhum, mas eu acredito nisso, né? E The Secret, né? Esse é o segredo que eu acredito que vai me levar a virar futuramente um dos nomes da MPB. É o que eu acredito. O Andrezinho está trabalhando já na área desde 1924. Quase isso. A primeira estreia do Andrezinho foi no Titanic, não foi não? Não, foi Acho na que Caravela de 45. Cabral. Caravela. Boa. Não, eu comecei na música muito cedo, eu comecei com 13, 14 anos, já partia pra noite com violãozinho, tocando em barzinho. Toquei nos quiosques da Lagoa, nos áureos tempos, mas aí já estava quase terminando a minha faculdade, que foi a época, depois de um tempo de faculdade, eu parei de tocar, fiquei me dedicando só à medicina mesmo. E o meu baixo ficava lá pendurado, olhando para a parede, um violãozinho lá caindo aos pedaços e tal. De vez em quando até pegava para brincar um pouco, mas sem tocar. E de um tempo para cá, de uns 6 anos para cá, a gente voltou para a música já com mais força. Já se passaram algumas décadas isso aí. Não vou falar a minha idade para não ficar feio. Mas o que eu vejo, naquela época a gente conseguia ganhar um dinheirinho bem razoável nas noites, porque, primeiro, a oferta de locais para a gente tocar era muito maior. Hoje em dia tem muito menos espaço físico para a gente tocar, e os músicos eram um pouco mais unidos. Tinha menos oferta de músico também, então a lei da oferta e procura vale nisso aí muito. E as pessoas eram um pouco mais unidas, né? Outro dia eu ouvi uma frase de alguém que eu não me soou tão mal, aquilo me doeu tanto quando eu ouvi a pessoa falar, porque ela não se valoriza. Eu acho que nós, como músicos, deveríamos estipular um valor X para trabalhar, né? Independente, eu vou entrar lá como uma atração na casa, vou levar o meu público, eu sou a cereja do bolo, eu não sou, né? Sou só mais umzinho que vai estar tocando lá. Acho que tudo bem, mas eu acho que a valorização profissional passa muito pela classe não se dar pernada, né? Porque às vezes você combina um X de couvert com um cara numa casa e vem um outro colega falando, não, deixa que eu faça isso aí por R$100 a menos. Né? Mas é complicado tu botar preço numa coisa chamada valor humano. Sim, né? sim. Porque assim, tem a questão técnica, tem o violão que você usa, tem o repertório que você toca, mas o valor humano ele é meio mensurável, né? Essa Aí parte. Eu penso, por exemplo, mas se eu tenho ali um colega ganhando X e quero entrar naquele espaço, por que eu vou jogar para baixo? O que eu vou me desvalorizar? Eu posso pleitear a mesma vaga, mas manter um padrão de valor. Sim, né? é exatamente esse o ponto. Porque se nós tivéssemos um valor... Eu falo isso porque a experiência do lado médico me fala muito disso. Vamos supor, você é um obstetra e você tem uma cesariana para fazer. Quanto você vai ganhar naquela cesariana? Independente do plano de saúde, o valor é o mesmo. Todos eles pagam a mesma coisa. Entendi. Por quê? Você é um recém-formado que tem 6 meses que saiu da faculdade e está aprendendo a fazer cesariana.
não vai fazer diferença no final. Fazendo o preço que o plano de saúde vai pagar é o mesmo. Fazendo uma comparação esdrúxula, um anestesista deve ganhar hora ou sessão, não sei como é que é cobrada o momento que ele está atuando ali na cirurgia. Tem um valor de acordo com o tipo de cirurgia, qualquer, né? Tem um valor que é estipulado, foi estipulado pelos médicos a princípio, os planos de saúde assumiram isso e depois deram uma quebrada lá por baixo mesmo, né? Mas é aquele valor para todo mundo. Essa é a palavra que falta na música, estipulado. Exatamente, é uma coisa que a gente não faz, né? Coisa que a gente está acostumado a ver, gente que está na noite, a casa cobra couvert, mas aí você chega lá e você não ganha o couvert, ou ganha uma porcentagem do couvert. Mas a casa botou o som, a casa investiu. Legal. Eu acho que se o cara tá querendo ter música, ele tem que investir mesmo. Ele tem que botar o material ali para o músico poder chegar e fazer o trabalho dele, né? Agora, quando você tem uma casa bem estruturada, bonitinha, e você pode pagar um valor X, fica a critério da visão empresarial do cara que está ali. Ele quer botar um músico bom, tá, tudo bem. Você vai colocar um músico bom ou um músico de renome? Porque tem muito músico de renome por aí, é famosão, mas não é bom, né? Ou pelo menos dentro de determinados padrões ele não é bom, o cara não canta tão bem assim e tal, mas ele é famoso porque a música é boa, tem uma estrutura de marketing. Esse cara vai cobrar mais caro para tocar naquela casa. Mas como nós estamos falando de músicos da noite e não de músicos famosos, eu acho que a gente tinha que se unir mais, estipular determinados valores, né? Quanto vai ser, sei lá, R$500 um show de 4 horas? Então é R$500 um show de 4 horas, tem que ser assim para todo mundo. Mas fulano chegou lá e o show foi uma porcaria porque o cara não toca direito, não canta direito. Beleza, acabou de perder o contrato. Esse não entra mais ali. Né? A Karen faz agenda também aí de alguns lugares bem bacanas aqui no Rio de Janeiro e sabe bem essa realidade, né? Do pessoal pedindo para tocar de graça. É o que mais acontece, né? Passa pela praça... Pedindo para tocar de graça. Não, mas é o que acontece, né? O evento está acontecendo ali, né? Aparentemente, tem um palco no meio do evento. Poxa, como é que eu faço para tocar? Manda o trabalho pra mim que eu vou ver esse material. A galera vai pro palco, traz aquele trombolho de bateria com bumbo de 24 que deve pesar a beça. E a gente tem o material pra atendê-los ali. Só pra mostrar o trabalho deles? Só pra mostrar o trabalho, a galera novinha. Mas aí eu falo também pra produtora do evento, olha só, temos também que ter artistas de qualidade. Não é só porque tem um palco aberto aqui experimental que eu não vou estragar o evento inteiro trazendo um artista experimental. Porque o povo já tá aqui, o evento já foi marcado, já é marcante pelo palco que tem, que não são todos, né? E vamos botar artistas bons. Esses artistas aí fazem aquela piada virar verdadeira, né? Da diferença do artista, do músico e da pizza. Porque com a pizza sustenta a família. Né? Basicamente isso. Não, mas é verdade. Não, pô, se tiver rolar um lanche aí, tô dentro. O palco, às vezes, realmente é aberto, né? O palco é aberto. Eu vou fazer o que com aquela criatura que quer tocar e mostrar o trabalho dele, que tem 16 anos de idade? Vou falar, não, vou fechar a primeira porta dele? Aí fica uma coisa muito cruel pra mim, não vou fechar a porta. Quase o primeiro emprego, né? O garoto bicho, mas assim, tem que existir uma solução. Então assim, você não vai botar ele numa hora nobre, você não vai colocar ele como atração. Você pode ter daqui a pouco um horário. De fato. Um horário alternativo, onde não existe um movimento absurdo, que você não vai comprometer. Show, né? Uma abertura de show. Às 3 da tarde é a hora que a galera tá ali pra se mostrar. O cara vai tocar lá 2 da tarde. Pô, não vai ter ninguém. Mas você também não é ninguém, filho. Entendeu? Sim, essa é a visão. Ao show do chucro. Show do chucro. Não, mas eles também falam, Karen, mas pô, essa hora será que dá gente? Falei, cara, é a hora que eu tenho pra você mostrar o seu trabalho. Eu passei muito por coisas parecidas, né? Na época que a gente tocava bastante, né? Então sempre tinha aquele cara que chegava assim, pô, legal, o show de vocês é bacana e tal. Você tem espaço para eu tocar aqui? Espaço tem, né? Tem. Segura aí que a gente vai fazer o intervalo, você sobe aqui e mostra teu trabalho no nosso intervalo. Aí o cara ficava assim meio, mas você não tem um trabalho para mostrar? É bom? Então, você mostra agora, no intervalo. A gente vai parar, você mostra. Se o pessoal da casa achar legal, você fica. Se o pessoal não achar, você dança. E assim tinha gente que falava, não, então vou vir outro dia. E tinha gente que falava, não, beleza, vou encarar. Aí mostrava um trabalho legal. Então, é uma coisa que a gente vai vivenciar isso aí. Eu queria levantar um outro
dentro desse mesmo tema, porque a gente sempre fala que tem um outro músico que toca mais barato para entrar no mercado. Mas eu sou mineiro, né? Eu morei muito tempo no interior do Rio, em Volta Redonda, e o que aconteceu? Eu coloquei uma música na rádio, era até uma versão do Tom Jobim, e arrebentei assim na MPB FM, numa rádio assim lá do interior, que era tipo uma MPB FM da vida, né? Uma JB, uma Paradiso. E eu comecei a parar de tocar na noite e alugar o teatro local, em Volta Redonda, o Teatro Gacemes, e comecei a lotar o teatro. Então eu fazia uma apresentação a cada 15 dias e com isso eu fiquei assim mitidinho lá na região e tal, e só não tocava mais em Volta Redonda, eu tocava em Paraty, em Angra dos Reis, em Penedo, não sei o quê. E eu resolvi vir para o Rio fazer minha primeira faculdade, produção fonográfica, uma das primeiras turmas de produção fonográfica, com o Ayrton Bahia, inclusive. Quando eu cheguei no Rio, aí que eu quero abordar esse tema para vocês, jogar essa bola aí para vocês. Quando eu cheguei no Rio, eu aluguei uma casa no Meier, na Aristides Caire, e vim com a minha mulher e meu filho. Minha área, hein? Na tua área. Rua. É do Mendy? Cara, quando eu cheguei aqui, não adiantava eu falar que eu era um sucesso no sul fluminense do interior. O cara lá do Baixo Meia, eu não lembro o nome dele, mas ele era dono de várias casas na mesma rua. Ele que estipulou meu cachê. Ele falou, olha, cara, eu não te conheço. Você vai tocar aqui por R$70, vai tocar... Era 5 horas de som. Eu não podia fazer nada, eu tinha que entrar no mercado. E foi ali que me deu a primeira oportunidade. Eu não virei e perguntei qual o cachê do músico local para cobrar mais em conta. Ele, malandramente ou não, né? Ele falou, cara, e eu tinha que aceitar, era a oportunidade que eu tinha. A primeira pessoa que eu entrei no... Existe uma panelinha de shoppings no Rio, né? Quem a primeira pessoa me deu a oportunidade foi a Nélia, no shopping Iguatemi, na época. Ela me ligou para me fazer um show sem ganhar nada, experimental, para mostrar o meu som. Eu não tive escolha, eu não podia virar para ela e falar, pô, você ajuda com a gasolina? Não, era a única oportunidade que eu tive. Da mesma forma, assim que eu entrei, fazendo sub do Cassiano e do Bruno Galvão no Downtown, nos bares ali no Galeria Gourmet. Eu toquei 1 ano e meio fixo no Galeria Gourmet. Por quê? Graças a Deus que apareceu o Galeria Gourmet. Mas assim, né? Douglas, eu não falei nada de cobrar menos, os caras que já deram um valor e foi a minha oportunidade. Mas tudo tem um momento e tem um momento de transição. O problema é quando não existe essa transição. Fica para sempre, né? Ali, né? Eu cheguei no Rio há 3 anos, eu fui no Baixo Tijuca, eu conheci o Bernardo, que hoje é meu baixista, ele fazia agenda lá de um dos bares. E eles me ofereceram para fazer um bar e falou, Dani, o que a gente paga aqui é R$100. Eu falei, beleza, tô chegando agora. Né, mas eu já chego. Né? Eu não cheguei como aventureiro. Eu venho com 3 CDs na mão, com estúdio de gravação, como produtor musical, que eu já tenho uma carreira, mas no Rio de Janeiro eu tô chegando agora, chego no Sapatinho. Fui lá e fiz um domingo. Porra, beleza, amaram, gostaram, me ofereceram. Quer pegar fixo nos domingos? Falei, beleza. Eu fiz 3 semanas. Na terceira, eu falei, bom, agora nós vamos conversar, porque R$100 não dá. Foi um início. Dar o valor, né? Tem isso. Foi um início de trabalho. Cara? Eu tinha a noção que no momento que eu fizesse isso, eu poderia ter que sair de lá. E eu saía. É um tudo ou nada, né? É um tudo ou nada. Né? E eu chamei o dono do bar e falei, você gosta do meu trabalho? Ele falou, muito, muito. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu quero testar se o meu trabalho gera renda para você. Faz um domingo comigo, vê quantas pessoas vêm, quanto rendeu na noite. No outro domingo faz sem mim, vê quantas pessoas vieram e quanto rendeu na noite. E se eu sou um cara que não gero receita, eu realmente não mereço ganhar mais. Ele não quis fazer esse teste. Eu saí de lá, beleza. Mas são poucos que arriscam assim, Eu tive que fazer uma transição. Eu larguei o que estava lá para ir atrás de outro. E só consegui coisas melhores depois disso. Né? Isso é muito... Tem que arriscar, né? Tem que arriscar, né? E depende também, volto a dizer, depende da necessidade de cada um. Tem pessoas, músicos, artistas que não podem arriscar, gente. Né? O meu filho hoje, você vê, está com 20 anos de idade. Eu já tenho outra situação financeira, é claro, por várias coisas. Até a minha empresa, que é o meu plano B. Eu tenho uma empresa há 12 anos, né? Então, quer dizer, depende muito. Pro Bruno,
vai ser uma necessidade financeira do aluguel dele, ele vai fazer a planilha dele. Né, o André, no caso, tem a outra profissão dele, né, além da arte. Acho que a gente está falando numa roda de empreendedores o Andinho, também, por exemplo, né? que tem 30 filhos. O Andinho, né, cheio de pensão para sustentar. Então o cara tem que trabalhar de segunda a segunda mesmo. Muita gig. Ele paga quase que um PIB brasileiro. O legal é que ele trabalha de segunda a segunda e ele já estipulou o cachê dele. Né? Não tem que aceitar nenhum é quase cachê. um Bob Marley brasileiro. Porque a gente né? sempre joga essa coisa pro nosso amigo de trabalho. Não, porque o músico quer puxar um tapete do outro. Mas tem também o comerciante que só vê o lado dele, bicho. Sabe, ele usa essa malícia aí pra falar, bicho, vem fazer uma experiência. Toca aí, toca de graça. Eu vejo muito comerciante fazer isso, bicho. Eu tenho uma piada que ia fazer que seria cômica se não fosse trágica. Eu ia falar assim, pô, rapaz, comerciante aí que valoriza e pensa no músico, pra mim já morreu. Pois é. Pior é que é. Mas já me aconteceu isso também, com o meu trabalho de banda, né? Eu vivo levando esporro agora do Daniel porque não estou fazendo violão e voz. Mas meu trabalho de banda já aconteceu de eu chegar numa casa e o cara falar, não, legal, bacana, gostei do teu trabalho, vamos fazer um teste lá na minha casa. Né? A gente bota um show teu lá. Teste de sofá. Na casa, né? Vamos lá, a gente monta o teu show, você toca e a gente vai ver o que acontece. Aí eu falei, sim, mas o cachê é tanto. Não, vamos testar para ver se vai dar movimento. Eu falei, então a gente faz o seguinte, vamos lá na sua casa, que o pessoal falou que lá a comida é boa, a bebida é geladinha, então a gente vai lá, minha banda vai lá também, a gente vai comer e beber à vontade, para ver se a comida é boa realmente, a gente vai fazer o teste. Se for, a gente até pensa em tocar de graça lá, pode ser? Aí eles mudam de ideia. Os contratantes vêm com aquela assim, não, cara, mas pra você que tá começando agora a tocar aqui é uma vitrine, a minha casa é uma vitrine. Pô, você não aguenta ouvir isso. E esse papo eu ouvi muito. Produtora me procurando, cara, vamos mostrar seu trabalho. Eu falei, mas você não conhece meu trabalho já há 6 anos? Não conheço, mas eles não conhecem. Falei, então comenta lá como é que é meu trabalho. Ainda mais hoje em dia. Eu queria pautar uma coisa, assim, eu lembro que há dois anos atrás, também tô nesse tempo de carreira aí, praticamente o tempo, comecei a tá tocando aí com 91, 92, então tem tempo pra caramba isso. Com os amigos de Laranjeiras, aqui no programa você pode falar a sua idade, não tem problema. Eu já vi que o Andrezinho não quis falar dele. 41 anos. Então, eu tô com 39, vamos cada um falar a sua idade. Lá pelos idos de 91. 91 eu estava parando de tocar. 92 assim, tava com os amigos de Laranjeiras formando banda dentro do quarto, 91, aquela coisa. Tava fazendo filho já. Tá, já. Ah, claro. E aí o que acontece? Foi em 96, eu gravei o primeiro, assim, valendo oficialmente a primeira demo, oficialmente, que é aquela demo que tu grava e fala, porra, agora essa demo vai poder ir para os festivais, para poder ir para gravadora e tudo mais. Mas naquele tempo ninguém abria muita porta, assim, pelo menos para mim não foi muito aberta, assim, a não ser por meu esforço mesmo, mas eu pensei comigo, eu falei, pô, quando eu tiver um pouco desse poder na mão, quando eu tiver já com um trabalho mais sólido por aí, eu vou fazer o contrário, eu vou abrir não só os lugares, como eu também vou abrir o próprio espaço onde eu estiver tocando. Então me lembro assim que o Circuito Bares foi uma ideia que eu tive há uns 2 anos e pouco atrás, para juntar um WhatsApp, que é coisa que quase impossível você ter um WhatsApp com tanta gente e muita gente conseguir se perpetuar ali por esse tempo todo, por 2 anos e blau. Aí eu percebi que a galera realmente, o cunho era de ficar ali, o interesse era em comum e tal. E sempre no meu show vem gente pedindo, pô, cara, você podia me dar um espaço? E eu sempre abro espaço, porque também outra questão que é importante frisar é que todo músico, eu percebo isso e a gente sente isso, todos nós que somos experientes. A gente chega no palco para dar uma canja num amigo que você sabe que ele tem um receio ou que não sei o quê, ele tem medo, receio de alguma coisa que aconteça, de repente perder o lugar para você, isso é besteira. Isso aí é uma coisa que só acontece se você for filha da puta, se você for, né, assim, se você for lá e puxar o tapete do cara por alguma razão e tal. Agora, simplesmente, quanto mais talento tiver no meu show, 10 vezes, 1 milhão de vezes melhor do que eu, melhor vai ser meu show, vai agregar meu show, e os contratantes, as pessoas que estão em volta vão acreditar que você é bem relacionado.
Eu acho que o mote é aí. Você é por aí. empreendedor também, né? A gente é difícil discutir isso aqui, nessas 6 pessoas, que todo mundo aqui é empreendedor, né, cara? Fica até difícil levantar uma questão dessa. Não, o André não é empreendedor, o André é baixista. Eu tô mais investindo no Bolsa Família. Eu tenho uma pergunta pro Douglas, gente. O baixista tá no alto de uma ponte ameaçando saltar, trata-se de uma coisa boa ou ruim, se ele pular. Tanto faz, André. O importante é que ele pule, entendeu? Tadinho, gente. Tá vendo como é que é o esquema do baixista? Vai ser baixista. Gosta muito quero de ver você. o negócio rodar. E o dia que eu tiver meu próximo filho, eu quero que você faça aí o nascimento. Espero que seja uma menina. Você queria dizer isso, quero que você toque baixo no nascimento. Eu pensei também. Fundo musical na sala. E de jaleco tocando baixo, né? Gravezinho, né? A Karen vai fazer alguma pergunta pro Vou Douglas? fazer pro Douglas. Douglas já trabalhou nessa parte. Só cortando, a cara tem uma voz sexy, né? Não podia ser outra coisa, ser radialista e DJ, né? Como você já trabalhou no lado negro, né? Como é que era dizer pro artista que, olha, hoje não teve tanto cover assim, a casa bombando. Você já passou por isso? A casa teve 500 pessoas naquele dia, mas ó, só 150 pagaram o cover. Na verdade, essa casa que eu trabalhei foi interessante que eu também eu trabalhei 6 meses fazendo a produção assim o projeto de som e luz da casa. Acompanhava, não ganhava nada por isso durante 6 ou 7 meses antes da inauguração e até o dia da inauguração foi tratado comigo um cover. Claro que não foi cover, foi um percentual da entrada. Eu tinha um percentual muito pequeno da entrada, mas a casa bombou. Com isso, eu vou chegar na tua pergunta. E no primeiro dia de casa, na primeira semana de casa, eles descobriram que não valia a pena dar o cover para ninguém. E nem o meu salário mesmo, no primeiro mês, só para vocês terem ideia, isso eu posso abrir para vocês, no primeiro mês meu salário foi de 12 mil. Eu tinha 3% do valor da entrada. 12 mil, 3%. Você imagina quanto que essa casa lucrou. No segundo mês eu ganhei 18 mil. Gente, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Eu ganhava 2 mil tocando na noite. Né? Nós estamos falando de outra época, nós não estamos falando de 12 mil atuais, né? Estamos falando eu estou falando, tem 8 anos que eu saí dessa casa, né? Então era muita grana. Então aí já mudou, o que o Daniel começou a falar no início. Aí a partir desse momento não era mais percentual. Poxa, Malharo, vem cá, não dá para ser mais assim, vamos fechar um salário? Então, os caras, de uma forma geral, eles sacaram que na casa tinha 2.200 pessoas na casa. A casa abria de segunda a segunda. Eu trabalhei durante 2 anos, de segunda a segunda. Eu não tinha nem um dia de folga. Eu parei de tocar na noite para ser diretor artístico dessa casa. Logicamente que nem todo mundo que tocava ali eu gostava, porque era eu e mais 6 pessoas votando para aquela atração estar ali. Muitos artistas que eu gosto eu não consegui colocar ali porque era uma votação, era um jogo de interesses. Tinha o filho do cara da Ambev, que tinha uma banda que o cara tinha que botar para tocar ali, porque comprava a cerveja do cara. Isso é a vida, é a política da vida, isso nunca vai mudar. Mas aí os caras, Karen, não fizeram de nenhuma forma cover, porque para eles não valia a pena de forma alguma. Né? Nesse caso, nem no meu caso, que era o diretor artístico, eles cortaram o meu cover logo depois, né? E isso é que mais chateia a gente, porque quando tá ruim é cover, quando tá muito bom acabou o cover, agora é um cachê. O parceiro era ruim. Isso é muito ruim, isso... Eu não sei, cara, se isso muda. Se bem que eu já toquei em casas que me passavam o cover direitinho, sabe? Só que a gente aprende com isso, né? Porque assim, hoje se o cara me chama pra tocar... Outro dia me convidaram pra tocar na Lapa. Aí o cara falou, não, eu te dou um fixo de tanto e mais X reais de cover das pessoas, do pagamento do cover. Eu falei, eu topo com uma condição. Que o cover não seja... por pagante, que seja por cabeça, né? Eu não libero cerveja, você não libera cover, simples assim. Se você quiser liberar, não tem problema, você cobre, né? Isso é legal. Se eu contar 50 pessoas, eu quero 50. Eu já tive esse problema numa casa que eu toquei. O dono da casa... Mas eles não toparam, viu? Eu toquei numa casa... Afinal, não foi feliz. Eles nunca vão topar quando... Eu toquei numa casa que eu até me estressei com o dono.
E nessa situação, André, não, minha casa é uma vitrine, aquela coisa toda, vem que vai bombar. Aí eu fui lá no primeiro show, fui com a minha banda. O cara queria a banda completa. Aí ele falou, mas eu vou te dar 100% da bilheteria, o couvert é 100% teu e o bar é meu. Tá, beleza. Aí no primeiro ficou fraco, porque foi muito em cima da hora. Eu falei, não, vamos fazer o segundo organizado. Aí o segundo já foi melhor. No terceiro, que foi legal, ele simplesmente... tipo, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei quantas pessoas, mas tipo, tinham 50 pessoas. Ele liberou o couvert de 30. Aí eu falei assim, no final... Isso aconteceu comigo semana passada. Eu falei, mas peraí. Aí eu me estressei com ele. Eu falei, mas olha só, o couvert não é da banda? Ah, mas eu sou o dono da casa. Não, peraí, mas o couvert é meu, o bar é teu, eu não mandei liberar cerveja de graça, porque você liberou o couvert, meu amigo. Ah, mas eu sou o dono da casa, você quer... Tá, enfim, aquela discussão toda na semana seguinte. Nós fomos porque era aniversário de uma amiga minha que já tinha reservado a casa pra tocar lá. Sabe o que eu fiz? Fui sozinho. Fui fazer voz e violão, palcão grandão. Mas eu contratei a banda. Eu falei, não, você não contratou ninguém, meu querido. No começo de conversa, aqui é uma parceria. Você não tá me pagando, quem tá pagando é o público presente. Isso é uma coisa que eu não consigo entender o couvert, cara. O contratante, ele entende o couvert como sendo algo da casa, mas tipo, ele não tá me pagando. Quem tá pagando é quem tá entrando na casa me prestigiar, como fosse uma receita dele, na verdade exatamente, ele coloca o couvert como uma receita da casa e na verdade não é uma receita da casa, porque... Por isso que o nome é couvert artístico, é pro artista. E foi uma confusão eu sair da casa porque ele achou que se sentiu lesado. Eu fui engraçado, na semana anterior você não me lesou. Você queria que eu arriscasse de novo vir com a banda toda e você fazer o que você fez na semana anterior? Ah, mas aqui você não toca mais, eu vou te queimar. Foi que você fica à vontade. Fica à vontade. É o fósforo pra ele. Essa velha história de que eu vou te queimar, Vamos chegar no momento piada do chucro. Lá vem bomba. Uma lembrança aí pro Rafael Direito, aí, nosso querido membro do Sopa Volume 1. Ô, Rafael, aí, sabe por que o piano foi inventado, Rafael? Para que os músicos tivessem onde colocar a cerveja. Ele fica chateado, né? Essa é uma boa. Tem um piano, não pode tocar, gente. Como é que pode? Eu pensei que o piano tivesse sido inventado para que os canhotos não sofressem preconceito. Também, né? É o único instrumento que não tem esse preconceito, cara. Galera, mas eu não sei se vocês já fizeram isso. Quando eu tocava por couvert, eu tinha um papelzinho branco e uma caneta ali, a famosa Bic. Eu tocava em lugares pequenos, sempre toquei em lugares pequenos e eu conseguia, de certa forma, olha que loucura, eu marcava, cara, assim, com uns tracinhos, as pessoas que tinham no bar, cara. Como eu tocava em lugares sempre assim, 50 pessoas, sei lá, quando era lugar maior, com banda, aí você fecha um cachê, mas quando, cara, aí, não sei, até os meus últimos dias de eu tocar por couvert, quando eu tocava na noite direto, assim, eu levava esse caderninho, cara. Só, assim... Pra saber quantos fãs você teve, né? Cara. Eu dava uma olhada, assim, se tinha ali 33 pauzinhos, eu fazia as contas e eu fazia isso sem falar pro dono do bar, cara. Porque aí eu não ia discutir com o cara. Se eu chegasse à conclusão de que 2 shows que eu tocasse ali, o cara sempre botava metade, cara, eu dava uma desculpa e não tocava mais naquele bar. Não ia brigar com ele por causa disso, não. Mas eu sabia que o cara não tinha honestidade com o couvert. É possível fazer isso? Acho que no caso do teu não, que você toca, poxa, ali no quiosque em Copacabana, pô, não dá pra você. É um entra e sai, né, bicho? Mas num lugar fechado não dá pra fazer isso, não. Tem uma casa na Barra da Tijuca que faz... Eu fazia isso, escondidinho ali, eu ia lá, botava 5 pauzinhos aí, eu já sabia que aquela mesa... Ela dá o couvert 100% pro músico. Ela chega assim, não, olha só, aqui a gente não contrata... A gente não paga cachê, aqui é couvert 100% do músico, mas a casa garante público, realmente a casa garante. Só que, tipo, se a casa aí deu R$1.000 de couvert, dando um exemplo, ela vai te repassar 400. Você fala assim, mas deu 1.000 de couvert? Não, mas a casa entende que para um músico somente voz e violão, R$400 é justo. Nossa, aí é brabo. Peraí. Caramba. Aí eu falei assim, ué, mas não era o couvert? Sim, era o couvert, mas pô, você acha justo ganhar mais do que isso? Sim, a partir do momento que o couvert é meu, não, mas a casa entende dessa forma. É a mesma coisa quando for trio. Quando for trio, quando o couvert chega a 1.200, eles não repassam o resto. O problema desse tipo de coisa não é isso em si. O problema é o trato. Porque não existe certo ou errado. Existe combinado e cumprido. Exato. Ou combinado e não cumprido. Pra mim, o único certo é combinar e cumprir, o único errado é Cara, tem uma casa em Ipanema, tem um pub em Ipanema,
né? A gente não está mencionando as casas, mas, pô, dá muita vontade de mencionar certas casas. Mas tem um Pub Ipanema que eu sempre faço show lá, aquela coisa toda e tal, e eles sempre querem que eu leve minha banda. Pô, você leva tuas bandas, a tua banda para tudo quanto é casa, que eu vejo, eu te acompanho, não sei o que, você não leva para cá. Ora bolas, como é que eu vou trazer minha banda, que seja um duo, um trio, um quarteto, para cá, se o cachê que você paga é o cachê que eu acho correspondente para uma pessoa. Então, eu já sou o artista que você quer que esteja aqui fazendo o som. Então, eu vou vir sozinho, porque esse valor que você está pagando é justo para um. Tem que também saber mensurar a questão de saber... Você não pode querer pagar um cachê. Vamos suponhamos, lá ele estava me pagando R$350 para fazer um show de 2 horas. E aí, ele está pagando, eu fiquei sabendo que ele paga o mesmo valor de 350 para trios. Eu cheguei lá alguns dias, eu falei, pô, tá tendo... O cara tá conseguindo botar a banda aqui, fiquei até animado. Eu falei, pô, bacana, eu acho que eu vou trazer um trio para cá e fazer um som e tal. Pô, eu adoro tocar em pub, lance de... Né, tudo a ver comigo, rock and roll, aquela coisa toda. Mas aí eu fui ver o cachê era o mesmo. O cachê era o mesmo de tocar sozinho. Aí, como é que o cara quer que eu leve uma banda? Então, aí ele parou de me agendar para fazer aquele cabo de guerra, para ver se eu cedo a ter que permanecer, a ter que precisar dele para tocar na casa. Simplesmente, quando ele me ligou para eu fazer, ele me veio de conversa mole, eu falei, cara, olha só, infelizmente eu adoro tocar aí, mas eu não posso fazer aí se não for um mínimo de X valor para que eu consiga levar a banda. Caso contrário, eu vou continuar tocando sozinho por esse valor. Mas você já ralou muito até chegar a essa sua postura, a conclusão, entendeu? de então manter a batalha sua, os louros são seus, parabéns, né? Eu acho que cada um sabe onde dói, exato, né, bicho? Então, Douglas tocou procura uma outra casa, bicho. É aquilo que eu falei no começo, né? Você tem o teu padrão, você tem um X, aí chegou alguém lá... Você até desce de vez em quando, mas também ceder demais, tanto não né? tem... Cara, a gente faz até de graça, cara. Se for um show que né? tem um intuito bacana, um beneficente, eu acho que a gente paga até para fazer. Com Depende certeza. muito... Eu a acho gente que... faz sempre, né? Eu o acho pessoal do super Amigalha, legal. que Eu acho. todo mundo aqui conhece, a gente faz Depende sempre do para evento. ajudar. A Migalha a gente participou, né? Junto, a gente fez... sensacional. uma ideia bem... É uma ideia tua e da Dani, essa Esse último do Sweep agora foi demais. muito legal. Foi muito legal, né? 4,5 toneladas de ração. Porra, muita da coisa. Suípa, foi muito maneiro. O Douglas tocou no assunto que hoje para mim é uma dificuldade muito grande. Eu conversei isso com o Daniel recentemente sobre o artista levar o seu próprio público para as casas. Hoje, por exemplo, independente de estar tocando a semana inteira ou não, por exemplo, com a devida crise, eu não consigo mais. Por exemplo, eu falo com as casas quando me procuram, falam assim, mas você tem público, eu já não garanto mais, porque quando eu convido as pessoas, antigamente tinha gente que seguia, né, o artista ia todo dia. Hoje em dia as pessoas, elas escolhem um na semana, um no mês para ir lá te prestigiar. Elas não vão mais como eu antes. Mas tem muitas casas ainda que ainda estão nessa de que, não, eu prefiro um músico que traga público. Mas aí o cara bota você naquela rotina semanal. É um músico promoter dele próprio, né? Dele próprio, assim, do seu próprio hoje evento. Em dia, antigamente tinha essa facilidade do músico levar o público para casa. Hoje em dia, então, eu acho que a casa que depende do músico prejudica a si próprio e acho que até o próprio músico. E outra também, questão, cara. quando o dono da casa, ele quer fazer uma coisa também que antes não existia, o músico se perpetuava tocando muitos anos no mesmo local, porque ele construiu uma carreira ali dentro do lance, um público que sempre estava prestigiando, o Malharo estava contando bem essa questão dele lotar as regiões que ele ia, por permanecer no local, e hoje eles querem fazer o tal de rodízio, não dá cativamente vaga para ninguém, e aí quanto mais gente ele tiver, ou seja, ele vai ter 50 músicos girando num bar, e ele, sabe, só ele vai tirar proveito. E aonde que o músico vai construir sua história? Nunca, porque se tu tocar uma vez naquela semana, para você tocar de novo só daqui a 15 dias. Aí quando ele deixa você ficar... Para poder gerar essa fila aí, e aí? E quando ele deixa você ficar, ele espera você fazer a casa, fazer o nome, fazer o dia, aí bota o músico mais barato, porque já tem um público cativo na casa. Exato. Esse é o ponto. Alguém aceitou trabalhar mais barato. Eu tenho uma pergunta polêmica pro Bruno Velde. Pode ter polêmica, não pode? Deve. Bruno, não vamos citar nomes, né? Mas por que tem um quiosque que você toca que é apelidado de Mãos ao Alto? Porra, esse quiosque já me deu muito trabalho. É mesmo? Engraçado. Mãos ao Alto não é o nome dele, não? Não. Não é. É um apelido. Segunda-feira hoje, galera, tô no Mãos ao Alto. Eu pensava que era o nome. Ele tem o nome até que no verão a gente consome muito, né? O nome de um sorvete, enfim.
Esse quiosque me deu muito trabalho. Parece até engraçado. Eu faço muito show, né? Assim, em casas, temporadas, em vários lugares. Jaco, Barzinho, Boate 7, Melt, enfim, tudo quanto é lugar. Próprio Lapa. E eu, de tanto que eu toco na porta de casa ali, nos quiosques ali, acabei ficando quase virando o rei dos quiosques ali, né? Assim, de tocar em tantos quiosques. Esse quiosque especificamente, cara, ele tem indícios fortes, prova ninguém nunca tem, a gente nunca conseguiu pegar na botija, assim, mas há funcionários que pegam o teu couvert na cara dura, ou seja, o cliente pagou a conta e pagou com o valor cheio da conta lá, ele simplesmente chega, ele entrega o canhoto do recibo pago no caixa e diz que a mesa tal não pagou. E aí ela vai e bota o dinheiro no bolso. Então eu acabei apelidando carinhosamente essa casa de Mãos ao Alto, que o Bragança, eu coloquei alguns músicos nessa casa, eu coloquei o Bragança, coloquei uma galera. A última recém-contratada lá foi a Mariane Guerra, aí me perguntaram sobre ela, eu, falei benzão, porque não tinha como falar diferente, o trabalho dela é muito bacana. E eu botei o Rodrigo Lamori também lá. Então, mas avisei para todos. Fala, galera, aqui é o seguinte, aqui vai vir tocar, mãos ao alto, porque aqui a galera mete o nosso couvert. E eu toquei durante um tempo, eu tenho uma relação ótima com o dono, e eu converso com o dono, falo, pô, bicho, como é que a gente faz para resolver isso? Ele mesmo fala, cara, eu não sei. Porque no quiosque, e é uma verdade, todo quiosque da Orla é muito fácil, eles são roubados o tempo inteiro. Mercadorias. O controle é difícil, né? É muito difícil o controle, entendeu? Então, o lance da gente tentar se proteger quanto ao couvert, por exemplo, hoje, daqui a mais tarde, eu tenho um show no shopping, lá, no shopping da Gávea, e lá é um local que tem um mínimo e o couvert. Então, quando o contratante ele nunca consegue te pagar o valor cheio, pelo menos alguma coisa ele consegue entrar na parceria ali, te paga um mínimo qualquer e você fica pelo couvert. Por incrível que pareça, shopping da Gávea, você acredita, você pensa que todo mundo ali passa muito mais artista do que no Rio, artista que eu quero dizer de renome, do que no Rio Sul da vida. Sentam, cantam, mas chega no final, não pagam. E aí tu fica assim, cara, o couvert, a bilheteria em si, vamos dizer assim, a bilheteria é uma coisa que você não pode esperar nada dela. Aos anos todo que eu aprendi foi isso. A não ser que você esteja na porta para entrar dentro né? Entrar dentro, né? Ou entrar fora, enfim. Para que você possa entrar, você tem alguém ali de espelho na porta ali, contratada sua para te cobrar. Essa prática da cobrança na entrada, a primeira vez que eu vim tocar no Rio de Janeiro, antes de morar aqui, eu toquei no La Esquina. E foi assim, bicho. Na Lapa tem uns bares que fazem esse esquema. Você paga em dinheiro na entrada. Sim. Eles separam a receita do bar da receita do show. O que eu acho muito bacana. Aqui no Leblon já fiz isso. Isso funciona muito bem. Isso funciona bem porque, acabou o show, não tem que esperar fechar a caixa. Funciona, Dani, mas muitos não deixam, tu acredita? Teve casos que eu comecei a operar assim. É que quem deixar acaba perdendo a possibilidade a minha produção, a produção do Bruno Veldes, pagando toda a questão, pagando o músico, pagando segura, pagando... A partir do momento que quando o contratante te vê ganhar dinheiro, ele diz que só pode ser a pessoa dele. Você está entendendo? Há sempre uma manobra no meio do caminho para poder... Tem que ceder para continuar tocando. Exatamente. Às vezes acontecem essas coisas. Como o meu trabalho é basicamente com a banda, eu dificilmente faço alguma coisa fora do trabalho da banda. Já fiz contigo lá no Corujão, né? Agora, como o meu trabalho normalmente é com a banda, a gente tem um macetezinho que a gente usa em alguns lugares. Porque a primeira coisa que a gente aprendeu, a gente não fecha nem couvert e nem cachê fixo. A gente pede um fixo X e mais o couvert. Aí tem, não, 70% couvert, 80%. Não, a gente quer o fixo mais o couvert. É como a gente trabalha. Não quer, não quer. A gente não vai. Né? E quem topa fazer isso, tem alguns lugares que são amigos e tal, que a gente faz de um trabalho diferente. Né? Mas então a gente fecha isso e tem sempre alguém da banda, ou namorado de alguém, parente, minha esposa e tal, que fica lá, tá sentado lá na mesa, quietinho assistindo o show, dançando, só que tá dançando e anotando quantas pessoas tem na casa para contar o couvert. Douglas Malheiro Júnior, né? Douglas Malheiro Júnior. Olha só, a gente sabe que vai ser garfado. Deixa eu interromper. A gente vai ser garfado com o critério. Deixa eu interromper aqui, que esse assunto, na verdade, a gente não chega em conclusão nenhuma. A gente vai ficar rodando nele, podia fazer
20 podcasts só dele, né? Mas como a gente quer ter um limite, assim... o seguinte, gente, o podcast do Sopa foi... a gente está tendo esse programa piloto para começar a ter espaço para gerar polêmica, para conversar, para mostrar também esse trabalho do movimento do Somos Produção Autoral, né? Agora, antes de encerrar o programa, eu vou deixar rolando aí algumas músicas dessa primeira edição do primeiro volume que rolou aí com Douglas Malharo, Andrezinho Costa, com Andinho Maia, comigo, com Bruno Velt, com mais outras pessoas, Simone Rubim, Silvana Agla, a Loren Fidelis, o Rafael Direito, e um trabalho muito bacana. E o próprio Nico Rezende. E o Nico Rezende participou colocando uma faixa inédita dele, que tem participação inclusive do Léo Ganderman. Artista novo que a gente está lançando. E apadrinhando e abençoando esse primeiro volume, que já está em todas as plataformas digitais. Procurem aí Sopa RJ no iTunes. Inclusive na NASA também, todas as plataformas. Tá em todas as plataformas digitais e espaciais. E o próximo programa a gente está escolhendo o tema. Nós vamos abrir agora a fanpage, né? Tem a fanpage no Facebook. Como é que é, Bruno? Essa fanpage... Pô, falou o endereço é mais difícil. Procure é Sopa RJ. Tem o Sopa, que é do Rio Grande do Sul, e tem o Sopa RJ. Na fanpage, a gente vai estar agora tentando manter mais atualizada, até para aceitar... cartas de ouvintes, né? O pessoal que quiser mandar sugestões de pauta, quiser mandar piada, manda com a hashtag Pergunte para o Chucro. Aliás, eu já estava falando com o Bragança esses dias, aí vai rolar, claro, vai ter o show... programa de humores. Pergunte ao Chucro. Vai ter o show de lançamento do Sopa, mas vai ter alguns pocket shows também lá no Cine Joia, que a gente vai começar a agendar aí para as semanas aí. Fiquem antenados aí, Sopa RJ tá chegando com... No Corujão da Poesia, parceria do Sopa RJ com o Corujão da Poesia. A gente chegou a uma conclusão aqui que então, na verdade, os donos de bares, se forem enterrados até o pescoço em cimento fresco, sabe o que aconteceu? Faltou cimento, né? Gente, para. Então, considerações finais, Douglas Malharo, muito obrigado por ter vindo aí. A música Espelho. Adorei demais. A música do Pentelho, né? Nada com... Já falei. Se você olhar no espelho, mesmo assim engolir um pentelho, né? Esse Dani não é mole não, bicho. Esse gaúcho é bravo. Mas eu fiquei feliz de estar aqui, porque nada como você tá de cara com uma pessoa, né? Olho no olho, né? A gente leva uma vida tão corrida hoje em dia, né? A gente não para mais para fazer isso, né? Tomar um café, bater um papo, é sempre no WhatsApp. Eu gosto muito disso, desse cara a cara, e você entende a essência do outro, né? Você começa a entender, na verdade, a personalidade do outro. Eu fiquei feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu espero poder sempre estar, né? Quando vocês quiserem me convidar, vai ser um prazer enorme. E acho que daqui a gente está plantando uma sementinha muito bacana, como outros movimentos de MPB aqui no Rio de Janeiro, que eu desejo muitos frutos saborosos aí. Parabéns a todos que estão levantando essa bandeira com a gente. Muito bom, Andrezinho Costa. Convido as enfermeiras para escutar. Enfermeiras, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, outros médicos, pessoal da administração, todo mundo. A gente está sempre fazendo propaganda de todos os trabalhos que a gente faz. Como você falou, tem o trabalho da medicina e tem os outros trabalhos na música também, como lá no estúdio, né? No Fibrazone. Manda abraço pra galera do Fibrazone aí, Bruno Galvão, galera do Bar MPB. Pessoal, a gente tá tocando o barco aí na música porque a gente quer que o próximo movimento, a próxima onda musical seja com gente de qualidade, e eu acho que a semente está plantada aqui, como o Malharo falou. É isso aí, tô feliz pra caramba de estar aqui participando, e vamos tocar o barco, tô sempre aí, quando precisar a gente está junto. Maravilha. Karencita dos Anjos. Estarei sempre aqui para fazer as perguntas mais polêmicas possíveis. Agora só uma perguntinha rapidamente, só para 30 segundos para a Karen fazer uma equiparação agora com o lado DJ dela. Karen, traduz, relata pra gente como se é algo de semelhança, porque o que acontece. Eu não sei se você sabe que tem, é muito velado, mas existe uma coisa entre alguns artistas com relação aos artistas do disc jockey ali, que
e tal, com relação aos porque diz que há sempre aquela polêmica que o disco joga, ele não toca, ele aperta o play. Exato. Conheço então, mesmo. O que você pode falar com relação aos trabalhos de DJ? Tem muito mais do que o que eu quero. A pergunta que eu quero fazer é: tem muito mais campo para DJ nos dias de hoje do que para um garoto de 14 anos que está começando a tocar violão? Ou ele já. Sim. Né? Eu digo infelizmente porque eu sou apaixonada por música, voz, violão, uma banda. E sempre tento agora, quando o cliente me pergunta, né? Karen, você pode me indicar uma voz e violão? Posso, sem problema nenhum. Né? Indico, faço trabalho junto. Eu acho bacana dar uma outra vibe, né? Às vezes eu fico ali... Será que isso, fazendo a parte de advogado do diabo, será que isso tem a ver com a questão do... o que eu quero dizer, o instrumento, de cada instrumento ali ser... Por exemplo, tocar um violão não é uma coisa que você aprende tão rápido, né? E de repente, será que você ser DJ... Nos dias de hoje é mais fácil do que tocar um violão? Fazendo uma equiparação aqui meio... Sim, eu tô entendendo. Hoje em dia você tem um laptop, você tem um telefone, você tem qualquer coisa, você fala que é DJ, né? O violão ainda é rústico, ainda é no mesmos moldes, existe né? uma diferença entre saber colocar um carro em movimento e saber dirigir. Sim, eu sou aquela que só sei ligar o carro. Mas hoje em dia DJ tem, assim, você pode ser DJ com uma maior facilidade no que tem programas que mixam pra você. Eu aperto o sync e já era, né? É porque a música tocada no violão, ela não acompanhou evolução nenhuma, ela continua os seus moldes primitivos de ser. O violão é uma madeira com... Agora, no que ele fala em relação ao espaço, aí nós vamos voltar àquela história do business. Às vezes, para um homem, para um empresário de negócio. Acabei esticando o programa já está finalizando, eu estiquei sem querer. Vai pegar um DJ, daqui a pouco o custo-benefício em relação à receita que ele vai gerar, é interessante, mas aí é complicado tu... Pro dono do bar, eu falo para ele, né, quando ele vem, vamos supor, me ligou agora aqui, começando a gravação, né, uma produtora do Mão. Ela já tem um DJ e ela quer música ao vivo. Falei, eu também sou DJ. Poxa, cara, eu não sabia, quem me passou seu contato não falou. Então você tem os contatos da música ao vivo? Tenho, vou passar sim. Ela, mas vem também pra ver, a gente conhece o seu trabalho também, a gente vê, ajuda de custo. Não, beleza, ótimo. Mas num bar, eu acho que a voz e violão é muito mais caloroso, entendeu? Quem tá ali... Fico triste quando ninguém aplaude. Eu aplaudo, sou aquela que manda recadinho, quero música. Eu gosto quando não aplaude, o Dani gosta, né? Que faz o trabalho dele melhor. Eu sempre falo pra galera não aplaudir de boca cheia, que é falta de educação. Mas pro DJ é muito seco. Então você acha que tem mais campo mesmo, né? É o que eu imaginei de uns anos pra cá, eu achei que o DJ tá tendo mais campo do que um... Porque eu vou tocar o sertanejo, o pagode, vou tocar o funk, o axé, o rock. Eu vou tocar tudo. Infelizmente, eu me especializei em 2 áreas, tribal e house, eu nunca usei. Primeira vez que eu toquei um set, 40 minutos na boate, eu achei um saco. Porque o DJ é engraçado, o Douglas, a gente tem mais ou menos... Acho que nós todos aqui temos mais ou menos a mesma idade, mas o DJ do nosso tempo lá dos anos 80 e 90, e eu acho que, fazendo uma comparação a grosso modo, era diferente de hoje em dia, né? O set é diferente. O vinil, o cara tinha que ter toda uma habilidade para tocar, para solar. Como fosse o cara que vai solar um violão, solar uma guitarra, o cara tinha que solar no disco ali. O cara tinha que fazer audição. A minha primeira experiência com música foi como DJ. Fui DJ por 5 anos. Aí, Andinho Maia aqui na sua... Eu sou da época das picapes. Eu cheguei a fazer, eu tenho essa pequena experiência também quando criança, adolescente. Eu tocava na Blue Garden, fui DJ da Blue Garden, que hoje não existe mais. Mas da mesma forma que vocês passam, o problema também passa. Quando eu falo, não, gente, eu estudei pra fazer isso aqui. Não é porque meu computador é um computador que não é tão caro, não é porque meu controlador é pequeno, não, porque eu não vou sair carregando 6 quilos de CDJ desnecessariamente. Porque tem aquele músico fanfarrão, tem aquele DJ fanfarrão, que é aquele cara que pega todo o seu set já pronto, o cara só vai lá na festa e ele dá o play. Ele mixa em casa pra do erro. Nem mixa em casa, às vezes ele não entende nada de mixar, porque o DJ um pouco mais cuidadoso, ele estuda música, ele consegue fazer produção fonográfica, ele faz curso. Então, esses caras assim que... Pô, DJ Dani Dilla da Rastro Pop. Então. Agora é aquele DJ que pega na internet, você faz um set, bota no YouTube lá, o cara vai lá e copia e joga, dá o play e tá ganhando o dinheiro dele na festa e tá tudo certo. A galera fala pra mim, Karen, deixa o set tocando aí, vem almoçar com a gente. Eu falei, não tem um set. Tu tá me pagando pra almoçar com você, então da próxima vez você me convida pra almoçar com você, né? Essa é boa. Muito bom. Isso tá mais do que provado que pra ganhar dinheiro com música,
você não necessariamente tem que ser um fera naquilo aí. Você tem que ser um bom gestor, um bom lobby, um network punk para você poder abrir, né, os lances, porque não. Eu não sei, assim, leigamente, eu vejo lá o cara lá, às vezes tu liga a televisão no canal 81 do Bis lá, não sei o que tal. Fala um DJ desses poderosos aí, no mundialmente conhecido aí. David Guetta. David Guetta. Tá o cara curtindo pra caramba, batendo cabeça, parada mega lotado. Mas eu olhando aquilo ali, o show dele, sentado na sala, eu não consigo entender. David Guetta que deixou cair o pendrive, né? Então, eu não consigo entender como é que aquele maluco ali ganha muito dinheiro fazendo aquilo ali. Eu não sei o que ele tá fazendo ao vivo, o que ele não tá fazendo ao vivo. Vai no site do Ego, André Marques arrebenta na boate. Ele tá... Anitta arrebenta na boate. Cara, e por que você toca de fone? Qual é a diferença? Outros DJs perguntam, né? Falei, é pra escuta, amigo. Você não tem, não? Não, pô, eu vejo aqui o nivelamento da música aqui, eu entendo tudo. Falei, então vai lá no nivelamento. Da suador, o que eu quero entender é o seguinte, o DJ que tá operando ali na hora, ele passa aquele suador que nem o artista cantor e o instrumentista passa no momento que você tá, porra, caralho, fudeu. Sem dúvida. Pode falar palavrão aqui, não? Sem querer? Acabou falando, né? Ó, esse foi o Bruno Velho. Falando palavrão. Eu já entrei, Fala e assume. já Eu tava quero dizer fazendo assim, já dá festa. aquele suador de você saber que você, pô, ou deu uma trave, ou você não quer errar, ou você tá executando uma música que requer um pouco mais de... porque tem muita harmonia, então você tem um pouco mais de cuidado, você tá mais, né, não tá tão descontraído, porque tem músicos, né, que graças a Deus, pô, não é tão o meu caso, que eu estudei um pouco, mas tem música que passou de 5 acordes, ele já fica nervoso, entendeu? Mas... o DJ sente essa pressão, não? Assim como você, eu tenho que saber começar uma festa, interagir numa festa e finalizar uma festa. Porque também, senão, ninguém vai embora, né? Até por curiosidade, eu nunca fiz essas perguntas pra DJ. Eu tenho vários amigos DJs. Assim como eu já comecei festa com 3 crianças com fone de ouvido na orelha, no ouvido, né? Eu botar fone no outro lugar, né? Com fone de ouvido, eu falei, não, eu vou desafiar. Foi meu maior desafio. Festa adolescente é a pior coisa que tem. Eles entram com fone de ouvido. Fone de ouvido, eu tenho que adivinhar o que eles estão ouvindo para eu poder tirar o fone de ouvido deles. E é um desafio para mim. Então tá, considerações finais aí, Andinho. Eu tô que nem Inês Brasil, cara. Alá, me chama. Tamo aí, cara. Mas Obrigado pelo convite. Tô junto, a gente tá junto aí nessa parceria aí, Daniel Lembro, Bruno Veltro, Andir Maia, Carlos Anjos, Douglas Malharo, Andrezinho da Costa, todo mundo, os amigos todos aí do Sopa aí, tamo junto. Nós vamos tentar ter algumas novidades aí, quem sabe pro segundo podcast, o correspondente Pototó, talvez esteja agora na área. A gente ver vai... mais alguns outros contatos para ver se eu acho que tinha que abrir um quadro aí, pergunta ao Chucro. Vai aparecer. Pergunte ao Chucro, boa. Já fica aí a sugestão, então, pra galera entrar no Facebook, faça a sua pergunta ao Chucro. E a resposta que vem é um coice. Sincera, Com né? certeza. E é curto, é que nem coice de porco, é curtinho. E agora nós vamos então encerrar aqui. A minha sugestão de pauta eu já vou deixar aqui, mas nós vamos estar acompanhando a fanpage. Mas eu acho que o próximo podcast podia ser namorada de músico, que nós estávamos conversando. Namoradas e Esse eu não quero vir, não. Direção de palco espontânea. Nesse eu não quero vir, não. Não me convida pra esse, não. Esse assunto dá caldo. Já sabe, né? O Andinho já vai chegar com mais um filho. Nesse não me convida, não. O Andinho traz filho até pro programa, cara. Tá aqui, minha gatinha tá aqui. Tô falando que o Andinho é um Bob Marley brasileiro. Bob Marley. Quase o Mr. Catra. Então tá, galera, vocês fiquem aí, então, curtindo então as músicas do primeiro volume do Sopa. Vou deixar rodando o CD aqui pra vocês. E estão todos convidados aí a divulgar o SopaCast RJ. Obrigado pela atenção, obrigado pelos ouvidos. Eu sou Patuepa? Eu sou Patuepa. Mais uma boca, outro sorriso, a mesma história já vai começar. Me seduzindo, eu tô curtindo, eu fico zonzo sem poder pensar. São essas meninas lindas, tão femininas, não
mas ela me atiça com seu padedê. Ela é uma delícia, dificilmente irei esquecer. Mais uma boca, outro sorriso, a mesma história já vai começar. Me seduzindo, eu perco o tino, eu fico zonzo sem poder pensar. São essas meninas lindas, tão femininas. Não resisto quando chegam numa festa. Já muda o clima, fica florido. Às vezes dá preguiça, mas ela me atiça com seu padedê. Ela é uma delícia, dificilmente irei esquecer. Às vezes dá preguiça, mas ela me atiça com seu padedê. Ela é uma delícia, dificilmente irei esquecer. Às vezes dá preguiça, mas ela me atiça com seu padedê. Ela é uma delícia, dificilmente irei esquecer. Às vezes dá preguiça, mas ela me atiça com seu padedê. Como uma imagem, movimento não para, fim de fotografar. A vida segue o rumo infinito de um segundo, é o tempo que temos pra ousar. Te encontrei em um momento, precisava de um aumento do amor que eu tenho pra dar. E dia a dia aumenta o meu desejo de saber aonde isso vai dar. Então vai dar, eu sei que vai dar, pois tudo que ofertamos pra essa vida sem enganos vai acontecer. Tudo vai acontecer. Então vai dar, eu sei que vai dar, pois tudo que ofertamos pra essa vida sem enganos vai acontecer. Tudo vai acontecer. Como uma imagem, movimento não para, fim de fotografar. A vida segue o rumo infinito de um segundo, é o tempo que temos pra ousar. Te encontrei em um momento, precisava de um aumento do amor que eu tenho pra dar. E dia a dia aumenta o meu desejo de saber aonde isso vai dar. Então vai dar, eu sei que vai dar, pois tudo que ofertamos pra essa vida sem enganos vai acontecer. Tudo vai acontecer. Então vai dar, eu sei que vai dar, pois tudo que ofertamos pra essa vida sem enganos vai acontecer. Tudo vai acontecer. Cuidado que já tem pra tudo dar valor. Tentar ir mais além, segurando a mão do amor. E aos poucos aprender que nada se desfaz quando se tem alguém. Então vai dar, eu sei que vai dar, pois tudo que ofertamos pra essa vida sem enganos vai acontecer. Tudo vai acontecer. Então vai dar, eu sei que vai dar, pois tudo que ofertamos pra essa vida sem enganos vai acontecer. Tudo vai acontecer. Quando você se olhar no espelho
e mesmo assim achar tão feio. Pode acreditar, ainda vou te amar. Se um dia alguém for lhe falar que não valeu a pena, não. Depois de tudo que passamos, a duras penas, pode acreditar, ainda vou estar lá, de braços abertos pra te esperar, pra te convencer que hoje em dia tudo é pressa, ser mais lento me interessa. Lembro quando senti saudade, te liguei mas já era tarde. Essa noite vai dizer o que eu sinto por você. Você deve sorrir, escreva um livro belo, inclua no seu verso. Você deve sorrir, nada pode ser mais belo quando somos mais sinceros no nosso amor. Quando você se olhar no espelho e mesmo assim achar tão feio, pode acreditar, ainda vou estar lá. Se um dia alguém for lhe falar que não valeu a pena, não, pode acreditar, ainda vou estar lá, de braços abertos pra te esperar, pra te convencer que hoje em dia tudo é pressa, ser mais lento me interessa. Lembro quando senti saudade, eu te liguei mas já era tarde. Essa noite vai dizer o que eu sinto por você. Você deve sorrir, escreva um livro belo, inclua no seu verso. Você deve sorrir, nada pode ser mais belo, porque somos mais sinceros. Você deve sorrir, escreva um livro belo, inclua no seu verso. Você deve sorrir, bem mais forte é o nosso elo, quando somos mais sinceros o nosso amor. Quando você se olhar no espelho, na 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 na. Sentado sozinho, olhando as suas fotos, eu só penso em você. Na janela o vazio, contando estrelas, tento não me perder, mas você não está aqui pra me fazer voar, me fazer sentir que nada mudou e não consegue entender que sem você meu mundo
sozinho, olhando as suas fotos, eu só penso em você. Na janela o vazio, contando estrelas, tento não me perder. Mas você não está aqui pra me fazer voar, me fazer sentir que nada mudou e não consegue entender que sem você meu mundo acabou. Meu mundo acabou. Me encontrar na luz do teu olhar, e as paredes não vão me segurar. Mas você não está aqui pra me fazer voar, me fazer sentir que nada mudou. Não consegue entender que sem você meu mundo acabou. Mas você não está aqui pra me fazer voar, me fazer sentir que nada mudou. E não consegue entender encontrar a luz que vem do teu quarto, ver você, teu corpo nu, por entre os lençóis, tentação que me envolve, desejo de amar você. Eu quero te mostrar que a verdade desse sonho é nossa realidade, e quero oferecer toda a felicidade do meu coração para o teu. Na brisa eu flutuo pela tua janela, te abraço e no espelho nossos corpos se encontram. Vibração, fazendo amor, e tanta energia me ofusca e me faz ver esse sonho outra vez. Quero ver, eu quero te mostrar que a verdade desse sonho é nossa realidade, e quero oferecer toda a felicidade do meu coração para o teu. Eu quero te mostrar que a verdade desse sonho é nossa realidade, e quero oferecer toda a felicidade. Eu quero te mostrar que a verdade desse sonho é nossa realidade, e quero oferecer toda a felicidade do meu coração para o teu, do meu coração para o teu.
5, 4, 3, 2.